Antes só do que mal acompanhada. E esse é o ditado que você já escutou várias vezes na sua vida. Tem certeza, né? Que você já escutou esse ditado. E realmente ninguém quer andar com más companhias, nem deve, né? A gente deve fazer essa seleção das pessoas que estão próximas a gente. É um ditado que em partes você tem que analisar ele, mas você não deve levar ele ao pé da letra, porque normalmente a pessoa vai falar assim, antes só do que mal acompanhado, então eu vou andar sozinha porque eu não sei quem são as boas companhias, não sei quem são as boas pessoas, né? Vou me decepcionar com alguma pessoa, então não vou andar com ninguém. E aí é onde você se ferra, porque nem na natureza os animais andam sozinhos. Animais que andam sós são presas fáceis, né? Eu tenho minha confiança em Deus, estou sempre junto com a Trindade, eles estão sempre junto comigo. E a todo momento que por pequeno medo que apareça ou coisas assim que vem me tirar do foco, eu clamo a eles e peço a eles ajuda, companhia, solução. Mas também você pode pedir ao Senhor para que te mostre bons amigos, que te dê discernimento. Isso está na palavra do Senhor, né? Na palavra do Senhor, Jesus não andou sozinho. Ele escolheu 12 discípulos para andar com ele. E todos eles eram falhos. Ninguém era perfeito. Se você for esperar uma companhia perfeita para estar junto com você, você vai ter sérios problemas. Você vai ser uma presa fácil. Uma presa fácil para depressão, uma presa fácil para ansiedade, uma presa fácil para péssimos negócios ou falir um negócio. E eu tenho um versículo aqui que eu estava lendo sobre ele. Fui procurar, na verdade, né, sobre conselheiros, porque hoje em dia as grandes empresas elas têm conselheiros, os grandes negócios eles têm hoje em dia, se existe até a profissão de conselheiro, de fazer parte de um grupo, de um conselho, você paga para estar nos grupos, nos grandes e altos grupos, né? Em Provérbios, deixa eu te mostrar aqui, tô aqui com a minha Bíblia, separei essa parte aqui para ler para você. Provérbios 15 e 22 diz assim: onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselhos se firmarão. E outro que eu separei aqui também para você está em Provérbios 19 e 20 diz: ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábios nos teus últimos dias. Então, apenas dois, mas tem diversos versículos na Bíblia que, se você for procurar, fala sobre ter conselheiros. E normalmente, hoje em dia, as pessoas nem querem ter companhias, não quer. O que acontece? As pessoas, a maior parte das vezes, falam assim: ah, já me decepcionei tanto com tantas pessoas, com amigos, com pessoas, sei lá, da minha igreja, do meu círculo social, do trabalho, dos negócios. Já me decepcionei muito, mas você que aí dirige, em algum momento você está no trânsito, você bateu o carro, você deixou de dirigir por causa disso, você que aprendeu a andar de bicicleta, certamente você caiu diversas vezes ao começar a andar de bicicleta e nem por isso você acabou desistindo de aprender de andar de bicicleta, né? E por aí vai na vida, é caindo e levantando. E a gente pode pedir esse discernimento ao Senhor para que Ele nos direcione bons conselheiros, bons amigos, bons negócios, mas o sozinho ele não desenvolve, o sozinho ele não cresce. Inclusive agora eu estou chegando de um evento, eu fui fazer parte de uma mentoria e eu até anotei alguns insights aqui que foi falado lá. O que acontece, gente? É, como você vai, por exemplo, na igreja? Eu frequento a igreja, eu gosto de fazer parte, e a gente deve, né? O mandamento do Senhor está na Bíblia, a gente fazer parte, ter um corpo, uma comunidade, é importantíssimo. E outra, igreja que ela não tem essa comunhão, esse junto, esse de corpo, a igreja normalmente também não cresce, é bem difícil para que se desenvolva. Lógico que a obra do Senhor ele faz como ele quer, mas precisa ter a unidade. Assim como você tem na sua casa, com a sua família, você precisa ter unidade.
na igreja, no trabalho. Ah, eu trabalho em tal lugar. Se não tem unidade naquele lugar, não cresce. Se você não tem unidade no seu negócio, você tem uma empresa, se na sua empresa você não consegue implementar a linguagem, hoje se fala a palavra fit cultural, tem outras palavras também. Tem algumas empresas que tem o day culture, não me lembro, não me recordo a pronúncia do cultura, mas é o dia de cultura, o dia de implementar a cultura na empresa. Isso gera unidade, isso cresce, né? Então a gente precisa ter unidade no lar, é um tipo de linguagem, uma cultura que precisa ser implementada, principalmente pais com filhos. Precisa ser implementado e passado, desenhado isso. E é coisa que você vai ajustando. Fiz de certa forma, precisa de alguns ajustes? Para todo mundo, analisa e faz o ajuste. É fácil? Não é fácil. Aqui em casa eu coloco cronograma do que a gente quer seguir, cronograma de limpeza. Muitas vezes a gente pula aquilo e passa e não olha. Aí tem que ir lá de novo, eu refaço o plano, refaço a rota para poder seguir aquele cronograma. Algumas vezes já fiz aqui na minha casa, trazendo para minha casa, né? Cronograma de alimentação, do que se vai ter, fazer a alimentação, programar, né? É tudo isso, gente, unidade. Por quê? O que acontece? Quando você não consegue implementar essa unidade no ambiente que você precisa, que são todos, né? Todos os ambientes que você participa precisa ter unidade. O trem não anda, como diz o bom mineirês. O trem não anda, o trem não sai do lugar. E se você descuidar dessa parte de criar essa cultura, essa unidade para que os que estão à sua volta façam, é bem difícil prosseguir, né? Família que rachada, empresa rachada, casamento rachado, pais e filhos que não têm essa cultura, que não têm esse refinamento, é bem difícil de prosseguir. Agora, implementar, como eu disse, não é fácil, mas você tem que ir adaptando a sua rota. Inclusive, hoje foi se falado nessa palestra diversos temas importantíssimos, gente. Eu até falei um pouco atrás. Se você vai para a igreja, por mais que você conheça aquela palavra que está sendo pregada na igreja, é um Salmo 91, um Salmo 23, que você sabe ele de cor, de frente para trás, de trás para frente, a pessoa às vezes dá uma palavra que aquilo te dá um insight diferente. Então, essas palestras eu acho importantíssima. Aqui na minha cidade, onde eu tô morando agora, pelo menos que eu saiba, não estava tendo. Foi difícil descobrir, né? Onde eu morava antes, na minha cidade, que eu morava antes em São Paulo, eu lembro que eu ia em diversas palestras. Eu gostava muito de participar. Aqui em Brasília, eu já tô morando cerca de 16 anos, 17 anos por aí. E eu ainda não tinha encontrado pessoas para que eu pudesse participar disso, né? O ideal é quando você não encontra um movimento, você levanta o movimento. Mas eu não levantei esse movimento e agora apareceu uma pessoa aqui e eu tô fazendo parte desse movimento. Então eu vou te passar alguns insights que eu aprendi hoje, porque tudo aquilo que você ensina, você acabou de aprender, você ensina, você retém muito mais o aprendizado daquilo, tá? Então, eu vou te dar alguns pontos do que foi passado hoje. Primeiro, foi falar sobre crenças. Gente, importantíssimo. Se ainda você não parou para analisar todas as crenças que você tem na sua vida e tentar quebrar essas crenças, às vezes, quando você vai puxando, gente, isso na memória, é um trabalho, tá? Você vai puxando isso na memória, você fala, caramba, isso era por causa disso. Tipo, dá aquele estalo na hora, você fala, realmente é daí que vem, né? E as crenças também você descobre se colocando em novos desafios, né? Quando você, digamos, vou abrir empresa. Qual a primeira crença limitante que aparece? Escassez, o medo, e por aí vai. E tudo isso veio implantado desde o seu crescimento da infância por pais, através de professores, pastores, enfim.
Então, para quebrar essas crenças, você precisa ter uma indignação, uma revolta, para poder quebrar isso, que senão não é fácil de conseguir isso. E para obter a liberdade, porque as crenças, ela te coloca em cadeias. E quando você não tem como fala aqui, os conselhos, os conselheiros, é mais difícil ainda de você conseguir romper isso. E para você ter essa liberdade, quando você tem essa liberdade, você acessa o favor de Deus. Isso é uma das coisas que foi passado lá na palestra. Outra coisa, isso que eu estou fazendo aqui com você, você pode fazer com seu filho, com seus parentes, com as pessoas da sua casa. Quem transborda, ele não desperdiça, porque aquilo se repõe. Então, o que acontece? Quando você aprende diversas coisas, digamos, eu tenho esse celular que eu tô gravando para você e eu preciso baixar um aplicativo aqui rapidinho, digamos, preciso baixar um aplicativo de, de edição de vídeo, né? Esse vídeo eu nem vou editar, vou colocar ele direto. Mas eu preciso baixar um aplicativo de edição de vídeo. Aí acusa memória cheia. O que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que desinstalar alguma coisa, apagar alguma coisa do meu celular, porque ele tem um limite de memória para eu colocar esse novo aplicativo. A vida da gente, o cérebro da gente, a cabeça da gente é a mesma coisa. Quando você tá com a cabeça cheia, você tem que limpar para colocar novos drives, novos aplicativos, novas coisas. Ou, se você já tem aquele aplicativo lá instalado, você precisa atualizar ele. Certeza que seus aplicativos, algum aí já pediu para você atualizar, porque ele tem uma versão mais moderna, algo mais fácil de se trabalhar, de se mexer. Nosso cérebro é a mesma coisa. Outra coisa também sobre gerar consciência, a gente precisa ter. Quando você está num movimento, você consegue gerar consciência. Quando você está só, você não repara nisso. Mas quando você está num movimento, no meio que tem conselhos, conselheiros, você consegue gerar uma consciência daquilo foi feito por causa disso, isso foi feito por causa daquilo. Você fecha o circuito e transforma. É como se fosse uma engrenagem, sabe? Já viu uma engrenagem de, sei lá, de bicicleta, quando tem a corrente e o disco lá da bicicleta. Então é como se precisa dar consciência para aquilo rodar. Precisa dar consciência, porque o problema da pessoa que não tem a consciência é achar que ela sabe muito, que ela nem tem consciência que ela não sabe. Ela acha que já o dela já basta. E quando você tá com os conselhos, quando você não está só, você gera consciência de algo que foi falado, ou algo que você vê em outra pessoa e você fala, poxa, pelo menos eu aprendi que eu não devo ser daquela forma que aquela pessoa tá tendo. Então você gera já uma consciência em você. E daí você tem os insights, né? Que mais que foi falado? Sobre presente, passado e futuro, né? O grande mal da ansiedade das pessoas hoje, ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. E a gente precisa estar. Inclusive, eu até anotei aqui que foi falado aqui, ó. A minha colinha aqui, ó. Dos insights que eu aprendi hoje. O passado, ele é uma biblioteca. E você precisa utilizar apenas 10% dessa biblioteca. O presente, você tem que dar 70% nele. E o futuro, 20%, que é o planejamento que você precisa ter. Então, já pega essa dica. Biblioteca, passado 10%, presente 70% e futuro 20%. E para você gerar essas trilhas neurais, que é como se fosse um clique, eu não sei se você já viu aqueles vídeos de os neurônios, quando você tem consciência de algo, quando está se formando novas trilhas neurais, os neurônios eles vão se dão as mãozinhas, juntam e criam uma nova trilha neural. E isso, gente, a ciência já fala já há um bom tempo, né, sobre o mal do século também, que é o Alzheimer, uma das doenças que vai cortando as trilhas neurais. Então, fala muito sobre isso, sobre aprendizado, desenvolvimento, que o cérebro, a gente não usa, sei lá, 2% do cérebro, os gênios, né? São 2% do cérebro. E a gente precisa desenvolver, assim como se desenvolve um músculo num treino de academia.
né? Foi falado também sobre ser reativo, ativo e proativo, né? Reativo é aquele que é contratado, mas só faz o que manda, aquela pessoa no trabalho. Ah, ela, só se eu chegar, ele foi contratado para varrer o chão. Mesmo ele sabendo que foi contratado para varrer o chão, ele só vai varrer o chão se eu chegar e mandar ele. Então, é reativo. O ativo é o que faz o que manda. Acho que eu me confundi nessa parte aí. Mas enfim, a pessoa ativa é aquela que vai lá e faz, né? E o proativo, que não precisa nem ninguém falar. Por exemplo, eu fui contratado para limpar o chão, mas eu cheguei aqui e vi esse pendrive fora do lugar, eu vou achar já o lugar dele e guardar. Isso é o proativo. A gente deve ser sempre proativo. Foi falado sobre o perdão, né? Porque pessoa que se isola tem muitos problemas de perdão. Ela vai tendo muitas mágoas, ela não perdoa nem os outros, nem a ela mesma, que é o pior ainda. Você perdoar o outro é até mais fácil que se perdoar. Foi falado sobre que essas pessoas, você precisa conferir se ela tem um propósito, valores e princípios para andar junto com você. Então você precisa ter claro o seu propósito, os seus valores e os seus princípios definidos. Essas três coisas, esse tripé, vai fazer uma diferença grande para você escolher as pessoas que vão andar com você. Se, sei lá, bati aqui o check. Ah, quero andar com tal pessoa. Os propósitos dela são os mesmos que os meus ou parecido? Os valores dela são parecidos com o meu? Isso, gente, vale para namoro, amizade, casamento, sócio, negócios, empresa que você for trabalhar, mesmo se você for trabalhar de CLT, você precisa ter isso para você. Porque se essas três coisas não baterem, nem adianta. Você vai no caminho de quebrar a cara, né? Então é aquela história. Ai, tem muita gente que fala assim, pelo amor de Deus, eu não preciso de coach. O maior coach foi Jesus, né? Ele deixou um ensinamento, ele foi um professor, que coach em inglês é professor, né? Professor é aquele que tem algo a ensinar, não só professor do MEC, da escola de primeiro ano, segundo ano. Qualquer pessoa que tem algo para te ensinar, ele pode te ajudar e te treinar algo. E se você é a pessoa do seu movimento que está sabendo tudo, está na hora de mudar. Né? A gente precisa evoluir nas amizades, nos vizinhos, no local de que mora. Eu mudo bastante. Em partes, isso é muito bom, porque você faz novas conexões. Né? Porque essa história, às vezes, de criar raízes, dependendo do lugar que você cria raízes, as raízes só te puxam para baixo, elas não te ajudam a criar um alicerce para crescer. Então, para você não quebrar mais a cara com as pessoas que você vai andar junto, essas três coisas anote aí e não esqueça: propósito, valores e princípios. Essas três coisas precisam ter nos seus conselheiros. E deixa eu ver mais o que eu posso finalizando a última parte. Sobre os talentos. Foi falado muito sobre isso também, presta atenção. Eu tenho a Maria e o João. Contratei minha empresa, Maria e João. O que acontece? A Maria trabalha comigo há 10 anos e só ela faz o trabalho dela. O João trabalha comigo há 2 anos e ele já ensina para outras pessoas ali do setor fazer o mesmo trabalho com ele. Ele não tem aquele negócio de ciúme. Não vou ensinar meu trabalho para ninguém roubar o meu lugar. O que acontece? Quando a empresa decide subir de nível, transferir aquela pessoa para um cargo acima, uma gerência, alguma coisa, eu vou subir a Mariazinha que está comigo há 10 anos, que nunca ensinou nada para ninguém, está ali no mesmo métodozinho dela, ou o João, que já ensinou para outras duas pessoas ali no setor dela fazer aquele mesmo trabalho que ele faz, inclusive algo dele ali já pode rodar até sozinho sem ele estar ali no momento. Então eu no caso, sou empreendedora, eu preciso treinar mais ainda, desenvolver essa habilidade de treinar pessoas. Precisamos treinar outras pessoas. Primeiro, é aquilo de transbordar. Eu peguei isso para mim de transbordar, porque Jesus ele sempre transbordou. Então, é esse ensinamento que ele deixou pra gente. Ele nunca reteve o conhecimento, ele sempre transbordou conhecimento. Né? Uma pessoa que ela é próspera, uma pessoa que é saudável nas emoções, nas amizades, ela não tem isso de reter para ela. Né? A água, se você pegar um pote de água limpa e reter ali num pote, aquela água vai ficar fétida, vai ficar terrível.
né? Vai trazer doenças para aquele meio ambiente que tá ali, aquela água suja, aquela água impura, não vai serventia para nada, gente. Uma pessoa que retém, ela apenas tá deixando distribuir algo e ainda trazendo malefícios para ela própria. A pessoa que ela transborda, além dela conseguir aprender mais, ela aumenta as conectividades, ela aumenta as amizades, ela aumenta o círculo dela, ela ensina outras pessoas para aquelas pessoas ensinarem outras. E um professor, ele é nada mais, nada menos do que uma pessoa que sabe degrau acima de você. Então, se eu sei um degrauzinho acima de você, eu já posso ensinar a te ajudar a ensinar alguma coisa para você, e você vai achar outra pessoa que sabe um degrauzinho a menos que você próprio, você ensine para ela. E assim vai, gente, a corrente do conhecimento, né? A gente veio de uma época, por exemplo, na minha infância, eu sou de 1981. Na minha infância, as pessoas era meio que proibido, ninguém ensinava nada uma para outra, receitas. Eu lembro de, tipo, ia na casa de alguém e experimentava um prato, falando, dá essa receita, depois te dou. A pessoa enrolava o plano da receita. Os grandes chefes, ninguém ensinava nada, era tudo ali mococado. As pessoas gostavam de reter. Quando se descobriu isso, veio com a internet, com a facilidade da internet. Quando se descobriu que quanto mais se ensina, mais se aprimora, ninguém é dono de nada, porque ninguém inventou nada, tudo já foi inventado, né? A única coisa que consegue fazer é sintetizar algo que você aprendeu e transformar e explicar de uma outra forma. E outra, às vezes a coisa que eu explico aqui para você, você já escutou diversas outras pessoas falando, e uma palavra que eu falo diferente, isso muda tudo. Eu lembro que na minha sala de aula tinha um professor que ele falava, parecia que ele falava grego, gente. E eu falava, gente, eu sou muito burra, eu não aprendo nada. E o que aconteceu? No ano seguinte, eu fui super bem na matéria, e esse professor ainda me reprovou. E eu fui super bem nessa mesma matéria e eu ficava encantada. Eu falava, gente, como é que esse professor fala tão bem? E eu aprendo, na hora que ele abre a boca, eu entendo tudo que ele fala, né? Porque a pessoa, ela tem a disponibilidade de ensinar, ela tem a vontade de ensinar algo e ela passa aquilo de uma forma leve. E acontece muito de você se identificar da forma que um professor explica ou não. Isso faz muita diferença também. E é isso aí, minha gente. Espero que tenha te ajudado. Outra coisa, a palavrinha final aqui, micro resultados gera cura. Então, espero que com esses pequenas pinceladas de algumas coisas que eu passei aqui para você, possa gerar micro resultados para você, que isso gere cura, que você não ande mais só, que você saiba escolher os seus parceiros, namorado, namorada, marido, mulher, sócios de negócios, de empresas, e que você transborde, evolua, e que Deus abençoe muito a sua vida, e sempre com base na Bíblia. Lê a Bíblia, você vai aprender muito na Bíblia. Deus abençoe. Boa noite, tchau, tchau. Eu vou dormir agora, que tô chegando agora do evento, agora já é quase 1 hora da manhã. Beijo pra vocês, tchau.